Bom dia, senhores. Senhores acham que o teste de paternidade ele prova a evolução? Vocês perceberam que eu estou aqui fora de casa pela primeira vez em séculos, né? No que diz respeito a vídeos, não que eu tenha ficado trancado dentro de casa, né? Porque tem um pouco de sol, apesar de que, obviamente, ele resolveu ficar atrás da nuvem só porque eu comecei a falar nesse país esquecido por Deus, né? Então resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente aí. A pergunta que eu acabei de fazer e que eu coloquei no título, ela está obviamente mal formulada. Mas é assim que os senhores me fazem perguntas geralmente. E essa do teste de paternidade, ela já apareceu várias e várias vezes, né? E eu havia prometido que faria um vídeo sobre isso e acabei enrolando e não fazendo, né? A razão que eu enrolei, em parte porque eu esqueci, em parte porque, no fim das contas, isso é simplesmente mais um argumento de similaridade, né, que eu já refutei e discuti em dezenas de vídeos, né? Então, a pergunta correta, né, que não foi feita aí no título, seria algo como: uma vez que nós conseguimos mostrar que similaridade entre, sei lá, irmãos ou entre pai e filho, ela ocorre a nível genético, então por que nós não podemos extrapolar e dizer que duas espécies ou dois grupos distantes, se eles têm similaridades genéticas, por que eles não seriam então mais aparentados entre si, né? Mais uma vez, isso aí o problema central é uma extrapolação injustificada, tá? Porque o fato de que pais e filhos são mais parecidos uns com os outros, isso nós já sabemos desde que o mundo é mundo, tá? E não interessa se a sua análise ela é feita a nível genético ou a nível fenotípico. Você é mais parecido com seu irmão na média do que com uma pessoa qualquer que você pega, né, aleatoriamente na rua. O mesmo vai ser verdadeiro a nível genético. Você vai compartilhar mais alelos com seu irmão do que com um indivíduo aleatório que você pegar na rua, tá? Agora, nós sabemos que seres humanos, eles descendem um dos outros, né? Nós vemos nascimentos todos os dias. Nós sabemos que a espécie humana está unida por uma mesma essência, tá? Então, o que o evolucionista acaba fazendo é uma extrapolação, só que essa extrapolação para algo não observável, né, que é, por exemplo, parentesco entre polvos e baratas, ele tem que ser corroborado por evidências empíricas, por demonstrações. Não basta você especular algo sem suporte de dados, né? Você pode, obviamente, postular uma hipótese, não há problema nenhum que um evolucionista crie uma hipótese para explicar o fato de que algumas espécies possuem similaridades a nível genético ou não, né? Ele pode dizer que essas similaridades se dão por parentesco, enquanto hipótese, tá? É assim que a ciência funciona. Então você tem agora que demonstrar que aquela sua hipótese faz sentido, demonstrando como que uma espécie poderia se tornar outra, quais são as mudanças necessárias, quais os passos mutacionais, como eles se coordenam, quanto tempo levaria, né? Então, no caso do teste de paternidade, você está simplesmente pegando regiões do genoma que são muito variáveis, né? Porque nós somos basicamente iguais em 99,9% dos nossos alelos no genoma. Então você pega regiões que são variáveis e compara, né? Se o seu pai tem a variável tal e o pai putativo lá, ou o corno, ou o corneador, que seja, tem um alelo diferente, então você faz uma aproximação lá estatística, né? Não sei exatamente quantos alelos eles usam para esses testes de paternidade, e tem diferentes tipos de paternidade, tá? Agora veja que a questão da similaridade, até mesmo entre humanos, ela começa a dar problema quando você vai subindo, né, na árvore de parentesco. Porque veja, você compartilha 50% dos seus alelos na média com seu pai e 50% com sua mãe. Você pegar seus avós, são 25, 25, 25, 25. Você vai subindo, cara, isso vai diminuindo rapidamente, a um ponto que algumas pouquíssimas gerações para trás, você é tão parecido com seu teta-teta-tera-avô do que qualquer pessoa
que você pegar aleatoriamente na rua, tá? A coisa dilui. Então, o que o evolucionista efetivamente está fazendo é o mesmo problema da similaridade significa parentesco. Sim, algumas vezes similaridade indica parentesco, no caso de um pai e um filho. Agora, você extrapolar isso e criar uma regra universal a partir de um particular, você tem que justificar isso daí. Tá? Então não basta você dizer, existe similaridade, cara, a nível genético entre pessoas mais parentadas, logo um camelo e um escorpião também têm genes similares, logo eles são descendentes um do outro. Não, não é assim que a coisa funciona. Então vou repetir pela 10ª vez. Se você quiser postular isso como uma hipótese, ótimo. Então, como um bom cientista, agora você tem que me mostrar como que é algo completamente contrário à razão, né? Que ninguém em sã consciência vai dizer que é algo intuitivo, que escorpiões e camelos compartilham um ancestral. Então você tem que me provar de forma demonstrativa que essa transformação é possível. Tá? E obviamente que ninguém fez. E veja que, como eu já falei 1 trilhão de vezes, eles falam que similaridade significa parentesco ou indica parentesco. Mas quando se encontram similaridades que não correspondem à expectativa do evolucionista, aí ele transforma o seu argumento e diz que não, aquelas similaridades não indicam parentesco, mas em sim indicam convergência evolutiva. O processo evolutivo criou 2 estruturas ou 2 genes, ou 2, que quer que seja, iguais ou parecidos, independentemente ao longo da história da vida. Então veja que a coisa é completamente ad hoc, completamente circular e falaciosa. Se a coisa é, mas depois não é, e você aceita as duas, a contradição, e tudo está certo, tudo é acomodado na teoria evolutiva, então a sua teoria ela não explica nada. Se ela acomoda absolutamente tudo e você cria hipóteses alternativas para justificar algo que não condiz com a previsão que você esperava, então que tipo de teoria é essa? Que teoria, a única coisa que evolve, né, que evolui, é a teoria evolutiva. Isso não é uma virtude. Então, eu não sei muito o que falar sobre esse assunto, porque é uma coisa completamente lógica. O argumento do parentesco lá, teste de paternidade, ele é uma extrapolação injustificada, ela é uma falácia. Como eu disse, e vou repetir, para vocês não perguntarem isso nunca mais na vida. Você bolar uma hipótese para explicar a similaridade por a ancestralidade comum universal, não há problema. Você começar a se utilizar da sua hipótese como fato, né, dizendo, eu acho que similaridade se dá por ancestralidade comum. Aí você vê, olha, existe similaridade, isso é prova de ancestralidade comum. Você está andando em círculos. E a vasta maioria dos evolucionistas não consegue perceber que eles fazem isso. O cara monta uma árvore filogenética, aquela árvorezinha de parentesco, usando o conceito de homologia, pressupondo o evolucionismo, porque para formar uma árvore você está pressupondo que existe ancestralidade comum, senão não teria como o algoritmo formar uma árvore. Aí o sujeito vai lá e fala, olha, essa é a história da vida na Terra. Esses 2 organismos que agruparam aqui na minha árvore, é a prova de que eles são mais aparentados entre si. Não, isso não é prova de nada, meu filho. Isso é prova que o algoritmo fez o que você pediu que ele fizesse, que é agrupar por similaridade em um formato de árvore, entendeu? Mas é cansativo o tanto que o evolucionista ele não consegue perceber as próprias pressuposições dos modelos que eles usam. Eu vejo isso direto. O sujeito não percebe que está andando em círculos. Então é isso. Teste de paternidade não prova evolução em absolutamente nada. Tá? Você tem que pedir para o evolucionista, quando ele te dá esses argumentos meia boca, fala para ele te dar uma demonstração, cara.
Ciência não é a imaginação do fulano. Ah, imagina se tal coisa virou tal coisa, se tal coisa era adaptativa, você não concorda que ia ser selecionado. Não, eu quero que você me mostre como um organismo se torna outro organismo, quais as mutações, quais genes envolvidos, os passos mutacionais, a probabilidade de eles terem ocorrido no tempo que o registro fóssil aponta para a divergência daqueles dois organismos de acordo com o evolucionista. É isso que é fazer ciência. Ciência não é brincar de criar cenários hipotéticos na sua cabeça, cara. Ciência não é extrapolar de um dado, né, pequeno, local, e você extrapola para coisas completamente fora do escopo do dado. Isso não é ciência, tá? Então é isso que eu queria dizer. Espero que os senhores não me façam mais essa pergunta. Se não ficou claro alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar nos comentários. Mas eu vou repetir pela 90ª vez. Similaridade pode indicar parentesco? Em alguns casos, sim. Similaridade indica parentesco em todos os casos? Não. Inclusive, já se encontraram pessoas que são mais geneticamente aparentadas entre si do que com um parente, por causa daquela diluição que eu acabei de falar. Tá? Mas aí, como eu falei, o evolucionista ele vai criar uma hipótese alternativa. Ah, não, isso aqui era para parecer, mas não parece. É porque o gene foi perdido. Ou, essas duas coisas parecem quando não deviam parecer. Ah, foi evolução convergente. A natureza criou a mesma coisa duas vezes. E assim vai. E a teoria vai mutando e vai aceitando qualquer contradição. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Tenha um excelente dia. Espero que no Brasil esteja com mais sol do que esse solzinho vagabundo aqui, né? Frustrante. E fiquem com Deus. E até a próxima.